Amados queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos estudando a lição da editora Betel. Estamos na lição de número 7. Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma. E a lição de hoje é sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a água que sacia para sempre. Lições essas que foram comentadas pelo nosso bispo Abner Ferreira. E nós vamos aproveitar, e vamos dar uma passada aqui nesta lição que é extraordinária para a nossa vida. O textual está no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 15. Verdade aplicada ao encontro de Jesus com a mulher samaritana, expressa que o surpreendente amor de Deus não faz acepção de pessoas. Os objetivos da lição: reconhecer que o Evangelho de Jesus não faz acepção de pessoas, saber que Jesus jamais nos abandona e compreender que a conversão da samaritana alcançou muitos do seu povo. O texto de referência está no Evangelho de João, capítulo de número 4, do versículo 9 ao 13. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Então, bispo Abner Ferreira, aqui no tópico 1, ele começa a falar do Evangelho, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é para todos. Olha o que diz a introdução. O Evangelho de João é um relato importante. Nesta lição, analisaremos o diálogo de uma mulher samaritana e o Filho de Deus. Aquela mulher foi tão impactada que creu em Jesus como Messias, tornou-se uma evangelista e levou muitos de seu povo ao encontro do Filho de Deus. Então, uma primeira coisa que nós precisamos, como cristãos, tomar muito cuidado é de não querer apresentar um Jesus que faz acepção de pessoas para com as outras pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não nos dá o direito de querermos ser melhores do que as outras pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo, ele também não nos dá o direito de nós brigarmos com as pessoas a fim de que nós venhamos levar a verdade do Evangelho para elas. Então, este não é o intuito do Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele está aqui para que, de uma forma sadia, nós venhamos discutir no sentido de procurar explicar as Escrituras, ouvir as dúvidas que aqueles que são abordados têm, procurar ouvir acerca da fé que as pessoas têm, no que elas acreditam, e com base nisso, e com a ajuda do Espírito Santo, procurarmos com muita transparência e com muito temor abrir as Sagradas Escrituras e mostrar o amor de Deus e o plano de salvação que Deus ele tem para toda a humanidade. Então, com base nisso, nós entendemos que o Evangelho de Jesus Cristo, como o bispo Abner Ferreira coloca aqui, ele é para todos. O Evangelho
é para todos os que creem. O próprio apóstolo João, ele diz nos seus escritos que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que acreditam no seu nome. Então nós entendemos que, primeiro, Israel, ele terá salvação, ele terá livramento. Afinal de contas, a rejeição de Israel não é uma rejeição plena, mas é uma rejeição parcial. Rejeição essa para que pudesse se abrir a porta de escape, a porta da graça, de um favor imerecido para os gentios. Porque a Bíblia, ela fala de 3 povos. A Bíblia fala dos judeus, que são todos aqueles que fazem parte de Israel. A Bíblia fala dos gentios, que são todas as demais nações, tirando Israel. E a Bíblia fala da igreja, que são tanto judeus e gentios que entregam a sua vida a Cristo, que acreditam no amor de Deus e no propósito de salvação de Deus, ele realizado por Cristo no seu ministério terreno. Então, nós entendemos que o Evangelho, ele é para todos, para judeus, gregos, livres e servos, pobres, ricos, homens e mulheres. O Evangelho de Lucas, ele trata muito bem, tem um texto aqui que eu acho por demais lindo, que está no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, e o versículo 16, eu vou ler só até o 21. Olha o que diz. A parábola da grande ceia. Então, sempre lembrando, a palavra parábola significa comparações. Parábolas não são histórias reais. Parábolas, elas são histórias formuladas pelo Senhor Jesus para nos ensinar verdades espirituais, para trazer a nós conhecimento das coisas do reino dos céus, aonde o Senhor Jesus, ele falou de coisas que nós conhecemos, que nós vivenciamos, para que pudéssemos entender a linguagem do céu. Então, no versículo 16 de Lucas, capítulo de número 14, diz: porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, começaram a dar desculpas. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado, ou seja, que aceite a minha desculpa. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado, aceite minhas desculpas. Versículo 20. O outro disse, eu casei e, portanto, não posso ir. E no 21, aquele senhor, vendo as desculpas de tantas pessoas, ele voltou-se para aquele servo e anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos, saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. A verdade é que a parábola da grande ceia, ela retrata que a porta da graça, os céus, é para todos, todos aqueles que nele crê. E aqui nos faz entender que Israel recebeu este convite, mas Israel, ele rejeitou o convite. Eles, na verdade, esperavam um Cristo que viesse reinar e reger com vara de ferro, que viesse tirar os filhos de Israel
do domínio de Roma. E Jesus veio com uma mensagem que foi contra todo o pensamento que havia nos judeus, aonde Jesus ele deixa claro: se alguém bater na sua face, dê a outra para ele bater. Jesus por algumas vezes disse: o meu reino ele não é daqui, o meu reino ele é dos céus. Então Jesus ele não veio reinar com vara de ferro aqui nessa terra, nessa sua primeira vinda. Na verdade, ele veio revelar aos homens o reino dos céus, mostrar aos homens que há uma possibilidade do homem entrar no reino de Deus. Mas as pessoas estavam esperando muito pelas coisas daqui. Eu já abro um leque aqui nesse estudo bíblico e falo sobre o perigo de nós buscarmos a Deus voltado somente nas coisas desta vida. O apóstolo Paulo, na sua teologia, ele disse que se nós esperarmos em Cristo só por causa das coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Infelizmente, nós estamos vivendo dias aonde até mesmo os cristãos estão se aproximando, estão buscando a Deus por interesse nas coisas desta vida, como se as coisas desta vida elas fossem eternas e as coisas do reino dos céus elas fossem passageiras. Mas nós precisamos entender que o maior foco de estarmos no templo, de estudarmos a palavra de Deus, primeiro, é para o nosso crescimento espiritual, é para a nossa edificação. Nós não estamos aqui procurando aprender a palavra de Deus com o intuito de sabermos mais do que os outros. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus com o intuito de nós errarmos menos. E é esta a visão que nós devemos ter. Então, quando nós falamos que o evangelho de Jesus ele é para todos, é porque entrava toda a classe que eram excluídas do convívio religioso e também social da época do Senhor Jesus. Jesus ele trouxe uma palavra e ele abraçou a todos, os marginalizados, os leprosos, os cobradores de impostos, as prostitutas, e nós temos inúmeros exemplos, né? O próprio Mateus era um cobrador de impostos, o próprio Zaqueu era um cobrador de impostos. Maria Madalena se tornou uma discípula de Jesus e ela vivia uma vida literalmente na prática do pecado. Esta mulher samaritana era uma mulher que nós também vamos entender que ela não só aceita pelos judeus, ela também não era aceita, ela não era respeitada pelo seu próprio povo. Maior prova disto é que ela foi num horário impróprio buscar água na fonte. Ela foi meio-dia, horário este que as mulheres não tinham o hábito de buscar água. O horário propício para se buscar água era às 6 horas da tarde, onde muitas mulheres iam juntas. Mas nós vemos que aquela mulher, ela vivia uma vida de depressão. Ela vivia uma vida que, na verdade, ela queria se isolar. Ela não queria ter ninguém por perto com ela. E o Senhor Jesus marcou justamente aquele horário que era impróprio. O certo era, ninguém esperava encontrar uma mulher ao meio-dia ali no poço. Mas Jesus marcou aquele horário, porque o nosso Senhor, para todos, Ele é um Deus das horas incertas. Ele é um Deus que Ele nos surpreende. Ele chega nos momentos que nós não pensamos, que nós não imaginamos, e Ele não vem para nos julgar, para nos condenar. Ele mesmo disse: eu não vim para julgar o homem, já há quem o julgue, e será a palavra de Deus. Mas eu vim, Jesus disse,
para promover a salvação para o homem. Jesus, ele veio para quebrar barreiras e transformar as mentalidades. Eu grifei uma parte que diz assim, do tópico 1. Ao longo dos anos, foi aumentando o distanciamento entre os habitantes do norte e do sul de Judá, onde estava Jerusalém e o templo. Nos dias que Salomão ele faleceu e o seu filho Roboão assumiu o seu lugar, Deus deixou claro para Salomão que o reino seria dividido não na sua gestão, mas na gestão do seu filho Roboão. A política da época fez com que muitos acreditassem em Jeroboão. E Jeroboão, para que as pessoas não descessem a Jerusalém a fim de adorar a Deus, a fim de seguir a lei de Deus, ele colocou ao norte de Jerusalém, mas ao sul de Israel, ele colocou em Betel um bezerro de ouro, e lá no alto, segundo o mapa, em Dan, no reino do norte, ele ao norte colocou um outro bezerro de ouro. As pessoas que estavam ali em Israel, no reino do norte, na parte superior do norte, elas tinham um bezerro para adorar, e Jeroboão dizia: esses são os seus deuses. As pessoas que vinham próximas a Jerusalém, antes de que chegasse a Jerusalém, elas tinham em Betel também um bezerro de ouro para adorar. E enquanto Jeroboão ficou com as 10 tribos, Roboão ficou com 2 tribos, que é Judá e Benjamim. E nós entendemos que, primeiramente, lá nos meados de 720 a.C., os assírios, eles invadiram o reino do norte. E a Samaria, ela foi povoada por assírios. E ali eu acredito que houve de tudo, né? Casamentos forçados, estupros, né? O povo passou a ser escravo de um outro povo, e tudo aquilo era uma permissão de Deus, por causa do distanciamento que os homens tiveram com Deus. Então, o distanciamento com Deus, né, ele leva o homem a sofrer inúmeros tipos de malefícios. Então, por isso que nós entendemos que o homem, ele foi escolhido, separado, chamado, não é para se afastar de Deus, mas ele foi chamado para se aproximar de Deus. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Quanto mais você se afasta, mais dificuldade você tem de acertar o alvo. E quando você erra no mundo espiritual, isso se dá o nome de pecado. Então, desta mistura, né, entre assírios e o povo de Israel, que estava ali nas terras, né, do reino do norte, houve, através dessa mesclagem, o nascimento desse povo samaritano, um povo de raça mística, um povo de uma religião profana. Afinal de contas, né, havia ali bezerros de ouro. Eles foram ao longo do tempo ensinados, não é, a servir aqueles deuses. E quando chega lá nos dias de Jesus, os judeus, por os samaritanos se tratarem dessa raça mística, eles não se comunicavam. Os judeus, eles sempre foram muito sistemáticos nesta questão. E a verdade é que Jesus, ele veio para quebrar barreiras. E por isso que o Senhor Jesus, ele foi falar com esta mulher. Lá no 1:2, tópico 1, item 2, deixa claro que Jesus, ele cumpriu o ID de Deus. E aí isso nos faz entender o porquê que nós devemos cumprir o ID de Cristo. Porque Jesus, ele nos deu primeiro o exemplo singular. Ele cumpriu o ID de Cristo. Ele entendeu que fazer a vontade de Deus iria proporcionar
salvação às pessoas. É importante a gente também pegar o exemplo aqui de Noé, que durante 120 anos veio construindo a arca, e ele pregou durante todo aquele tempo, um pouco mais de um século, e ele não ganhou ninguém. E nem por isso ele deixou de pregar. Mas através da sua palavra, ele não perdeu a sua família. Talvez se ele não pregasse, ele também pereceria por influência das pessoas que estavam ao redor, principalmente dentro de sua casa, ou ele entraria sozinho na arca e até a sua família se perderia. Mas o fato de ele anunciar a palavra, anunciar que, como nos dias de hoje, naqueles dias veio a destruição, e nós sabemos que, segundo o que Pedro falou, este mundo que nós vivemos, ele está entesourado para o fogo e para a perdição eterna. Deus vai destruir esta terra. Então, nós temos que compreender que nós devemos pregar o Evangelho, sabendo que a Bíblia também diz que o pó, a carne, ela volta para a terra, que o Espírito, o sopro de vida, ele volta para Deus que o deu, o Ruach. E que a alma, segundo Hebreus 9:27, segue-se juízo. Então nós precisamos entender que é uma obrigação nossa pregar o Evangelho, da mesma forma como nós recebemos. Então procurarmos, como Judas escreveu, salvar vidas que estão caminhando para o inferno e transportá-las, trazê-las para o caminho de Cristo, para o caminho da luz. Perceba que no Evangelho de João, o Senhor Jesus mesmo disse no versículo, capítulo 4, e o versículo de número 4, que era ali necessário passar por Samaria. A necessidade de passar por Samaria não era simplesmente uma consideração geográfica, mas era uma compulsão divina. Ele precisava ali quebrar barreiras. Ele precisava transformar mentalidades. Ele precisava ao mesmo tempo de promover salvação para esta mulher e para muitos outros samaritanos que creram nele. Ele precisava também transformar a mentalidade, começando dos seus discípulos que andavam com ele, deixando claro que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. 1:3, Jesus socorre os que vão até ele. Então, é interessante que esse que eu quero ler, que João esclarece a relação entre judeus e samaritanos. Os judeus não se comunicam com os samaritanos. E a própria mulher perguntou: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela mostra não ter conhecimento de que estava diante daquele que veio trazer a salvação. No comentário do Novo Testamento, da aplicação pessoal, a mulher samaritana, ela ficou surpresa. Primeiro, fato de um judeu se dirigir a um samaritano. Era algo que não ocorria, porque, como eu disse, os judeus, eles faziam acepção de pessoas quando se tratava do povo samaritano, por ser de uma raça mística e de uma religião profana. Segundo, por falar com uma mulher samaritana, visto que ela tinha uma má reputação, tanto do seu próprio povo como dos judeus. Se ela tinha uma má reputação do seu povo, ela não ia ter uma má reputação dos judeus? Claro que ia ter. Terceiro,
Jesus pediu a ela de beber. Jesus não tinha copo, Jesus não tinha com que tirar água. Aquela mulher, ela estava entendendo. Ele quer beber no meu copo. E em termos estritamente, o bispo Abner Ferreira coloca aqui, em termos estritamente religiosos, muitos judeus da época de Jesus consideravam os samaritanos como um povo permanentemente impuro. Ou seja, os samaritanos, segundo os judeus, eles não podiam nem chegar perto. Quanto mais tocar, quanto mais tomar água do seu próprio copo. Então, nessa primeira parte, nós entendemos que Jesus, ele se posicionou no que diz respeito a cumprir o ID de Deus, para nos deixar o exemplo que nós devemos cumprir com o ID de Cristo. E que através deste posicionamento, ele se aproximou de uma mulher que os judeus a tinham como impura e ao mesmo tempo ele veio para quebrar barreiras e transformar a mentalidade do povo judeu. Assim nós terminamos esta primeira parte.